Dinheiro chama dinheiro, poupança chama Banestado. Durante mais de 7 décadas, o Banestado esteve presente na vida de milhões de paranaenses. Financiou a expansão da cafeicultura, acompanhou o avanço da industrialização, apoiou empresas, produtores rurais e obras que ajudaram a transformar o estado em uma das principais economias do país. Criado em 1928, o Banco do Estado do Paraná, o Banestado, tornou-se um símbolo do desenvolvimento e uma das maiores instituições financeiras públicas do Brasil. Esta é a história de como um banco regional ganhou protagonismo, mas acabou entrando em declínio em meio a uma série de polêmicas. Para saber mais, fiquem com a gente e sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Pioneiros da Indústria do Paraná. O Banco do Estado do Paraná, popularmente conhecido como Banestado, foi criado em 15 de outubro de 1928 por iniciativa do então presidente do estado, Afonso Alves de Camargo. A nova instituição surgiu para atender às demandas de um território em transformação, impulsionado pelo crescimento da agricultura, do comércio e da indústria. Naquele momento, o Paraná passava por uma grande mudança. Enquanto a erva mate perdia espaço, o café se consolidava como o principal motor da economia, atraindo milhares de pessoas para o norte do estado. Foi nesse cenário que o Banestado assumiu um papel estratégico. As atividades do Banestado começaram oficialmente dias após sua fundação, em 28 de novembro de 1928. A primeira sede foi instalada na esquina das ruas 15 de novembro e Monsenhor Celso, no centro de Curitiba, sob a direção de Pretestado Penaforte Taborda Ribas, Joaquim Augusto de Andrade e Jacques Klosterman. Desde os primeiros meses, o banco buscou ampliar sua presença com a abertura de agências em cidades como Paranaguá, Jacarezinho e Cambará. Nos anos seguintes, novas filiais e escritórios foram inaugurados. Apesar da expansão, a captação de recursos ainda era limitada, impondo desafios à consolidação do banco. Menos de um ano depois da inauguração, o Banestado enfrentaria seu primeiro grande obstáculo. A quebra da Bolsa de Nova York, ocorrida em 1929, desencadeou uma crise mundial que atingiu em cheio a economia brasileira, e especialmente o setor cafeeiro. O banco sofreu com a inadimplência e sucessivos prejuízos. Em determinados momentos, a instituição chegou a restringir suas operações diante das dificuldades, mas apesar do cenário adverso, permaneceu em funcionamento, atravessando um dos momentos mais delicados de sua história. A partir de 1935, a economia começou a dar sinais de recuperação. No Paraná, a exportação da madeira ganhou força e ajudou a impulsionar a retomada. No entanto, a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939 voltou a impor dificuldades. Assim, diante das incertezas provocadas pelo conflito, o Banestado adotou uma postura mais cautelosa na concessão de créditos e reduziu o ritmo de sua expansão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a valorização do café proporcionou novas ondas migratórias para o norte, o oeste e o sudeste do Paraná. O crescimento da produção agrícola reacendeu a economia estadual e o Banestado acompanhou esse movimento, ampliando o financiamento às lavouras e consolidando seu papel como um dos principais agentes de crédito para o desenvolvimento do estado.
Em 16 de fevereiro de 48, foi inaugurada uma agência do Banestado em Londrina, na esquina da Avenida Paraná com a Avenida Rio de Janeiro, marcando a presença da instituição no principal centro cafeeiro do Brasil. No ano seguinte, em 49, o banco iniciou suas atividades em Maringá, funcionando inicialmente em um imóvel alugado para atender a economia de uma cidade em rápido crescimento. Pouco tempo depois, em 10 de maio de 53, foi inaugurada a sede própria do Banestado nessa mesma cidade, na esquina da Avenida Brasil, com a atual Avenida Getúlio Vargas, na época chamada Ipiranga. A cerimônia coincidiu com as comemorações do 6º aniversário de fundação de Maringá, simbolizando a confiança no potencial econômico da região norte e noroeste. Com a situação financeira mais estável, a diretoria também adquiriu o imóvel onde o banco já funcionava desde sua fundação, na esquina das ruas 15 de Novembro e Monsenhor Celso, em Curitiba. O edifício permaneceu como sede do Banestado até 1963. Em meio ao crescimento da instituição, os próprios funcionários passaram a criar iniciativas de integração. Em 31 de março de 50, nasceu a Associação Esportiva Banestado, originada do Banestado Futebol Clube. Com o passar dos anos, a associação expandiu suas atividades para além do esporte, investindo em espaços de lazer, como a colônia de férias de Caiobá. Mais tarde, esse espaço passou a se chamar apenas Associação Banestado, tornando-se um importante espaço de convivência para os funcionários e suas famílias, e existe até os dias de hoje. Esse cenário de prosperidade foi abalado pelas fortes geadas de 53 e 55. O maior produtor de café do país à época, o Paraná sofreu perdas expressivas em suas lavouras, comprometendo uma das principais bases de sua economia. A crise acelerou a diversificação da produção agrícola. Além do café, o estado passou a investir em culturas como algodão, cana-de-açúcar, trigo e rami, além de estimular a indústria de transformação de alimentos. O Banestado acompanhou essa nova fase, ampliando o financiamento a diferentes setores e adaptando a sua atuação às mudanças de mercado. A partir da década de 60, o Paraná entrou em um novo ciclo de crescimento. O governo estadual passou a investir na modernização da infraestrutura, na diversificação e na industrialização, criando instituições como a Codepar e empresas públicas que marcariam esse período, entre elas a Telepar, Sanepar e Celepar. O Banestado amparou esses avanços. Beneficiado pela expansão paranaense, o banco fortaleceu seu patrimônio e consolidou sua posição como a principal instituição financeira do estado. Em 66, incorporou o Banco do Paraná S.A. 2 anos depois, adquiriu o controle acionário do Banco Alfomares, de São Paulo. Com isso, ampliou sua rede de agências para outras regiões e reforçou a sua presença no sistema financeiro nacional. No início da década de 1970, a economia paranaense passou por uma nova fase de transformação com a expansão da cultura da soja. Cultivada em muitas regiões, em conjunto com o trigo, a soja tornou-se um dos principais motores da economia estadual. Nesse contexto, o Banestado desempenhou um papel importante ao financiar a produção, a comercialização e suas exportações. Em 72, acompanhando as mudanças do sistema financeiro, o Banestado criou o conglomerado Banestado, reunindo empresas especializadas em diferentes áreas do setor financeiro. A iniciativa buscava modernizar a gestão, reduzir custos e aumentar a eficiência das operações, consolidando sua presença no mercado nacional. Sonhos e mais sonhos vão acontecer. Reais e mais reais, o seu dinheiro vai render. Super poupança é o melhor investimento do mercado pra fazer. Super poupança, Banestado, você e seus sonhos é que
que vão acontecer. Super Poupança Banestado. Com ela, seus sonhos são reais. No ano seguinte, a crise internacional provocada pelo primeiro choque do petróleo trouxe novos desafios para a economia brasileira. No Paraná, porém, o dinamismo da agropecuária, impulsionado pela soja, ajudou a amenizar os efeitos da desaceleração econômica. Eu sou um cliente Banestado. Tu és um cliente Banestado. Ele é um cliente Banestado. Nós somos mais Paraná. Venha já para o Banestado, o banco do meu Paraná. Poupança, super cheques, CDB, gente da terra pra lhe atender. A gente é cliente Banestado, a gente investe aqui. É o nosso banco do estado. Trabalhar, viver, sorrir. Trabalhar, viver, sorrir. Banestado. 65 anos. Ao longo daquela década, a instituição também passou por um processo de modernização administrativa. Em Curitiba, foi construído o Centro Administrativo no bairro Santa Cândida, que reuniu em um único complexo as atividades do conglomerado, ao incorporar novas tecnologias e serviços. O banco também direcionou sua estratégia para os projetos em curso no estado. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu, a intensificação do comércio pela região de Paranaguá e o fortalecimento das relações com os países vizinhos ampliaram a importância do oeste paranaense e influenciaram a expansão das operações da instituição. Em 1980, o Banestado expandiu a sua presença internacional com a criação do Banco del Paraná, sediado no Paraguai. A iniciativa refletia a crescente integração econômica entre os dois países e buscava facilitar operações de comércio exterior, destacar a presença de empresários brasileiros na região e marcar a presença nos negócios na fronteira. Pense com seus reais. Se hoje a moeda é forte, o banco não pode ser fraco. Nos últimos meses, o patrimônio líquido do Fundo Banestado 60 dias cresceu 112% e o do Fundo 30 dias aumentou 73%. Segundo a Gazeta Mercantil, o Fundo Banestado de curto prazo é o quarto melhor da categoria. Quer dizer, se você pensar num dos melhores fundos do país, tá na cara. Banestado, a confiança que você precisa. Até meados da década de 90, o Banestado era considerado um dos bancos públicos estaduais mais sólidos e importantes do país. Ao longo de mais de 6 décadas, ele desempenhou um papel decisivo no financiamento da agricultura, da industrialização e da expansão econômica do Paraná. Naquele período, porém, o sistema financeiro brasileiro passava por profundas transformações. O governo federal, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, implementou uma política de reestruturação do setor bancário, incentivando a privatização ou a federalização dos bancos estaduais. O objetivo era reduzir a participação dos estados na atividade bancária e enfrentar os problemas fiscais de diversas instituições públicas. Nesse contexto, o Banestado passou por um processo de reestruturação. Adotou o modelo de banco múltiplo, reorganizou sua estrutura administrativa, reduziu custos e ampliou os investimentos em tecnologia e na qualificação de seus funcionários, buscando adaptar-se às novas exigências do mercado. Apesar dessas mudanças, o banco acabou incluído no programa de desestatização. Em outubro de 2000, foi privatizado e adquirido pelo Banco Itaú, em leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, pelo valor de pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Enquanto o banco passava pelo processo de privatização, outro episódio colocava seu nome no centro das atenções nacionais. No fim da década de 1990, veio à tona o chamado escândalo do Banestado,
considerado um dos maiores casos de evasão de divisas e lavagem de dinheiro da história do Brasil. O esquema envolvia o uso irregular das chamadas contas CC5, um tipo de conta criado para permitir movimentações financeiras de pessoas e empresas não residentes no país. Em Foz do Iguaçu, onde diversas instituições financeiras possuíam autorização para operar essas contas, doleiros passaram a utilizá-las para enviar recursos ao exterior de forma ilegal. O dinheiro era remetido principalmente para a agência do Banestado em Nova York e de lá seguia para paraísos fiscais em outros bancos internacionais, dificultando o rastreamento da origem dos valores. As investigações da Polícia Federal estimaram que mais de 30 bilhões de dólares circularam por esse sistema entre 96 e 2002. Parte dessas operações foi considerada irregular e deu origem a centenas de inquéritos envolvendo doleiros, empresários, agentes públicos e pessoas investigadas por crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Em 2003, a Câmara dos Deputados instalou a CPI do Banestado para apurar as responsabilidades pelo esquema. O relatório final recomendou o indiciamento de dezenas de pessoas, mas boa parte dessas recomendações não teve desdobramento judicial. É importante destacar que o Banestado não foi considerado responsável pelo esquema. No entanto, seu nome ficou associado ao escândalo porque algumas de suas agências foram utilizadas por organizações criminosas e operadores financeiros para realizar remessas ilegais de recursos ao exterior. Antes de sua privatização, o Banestado era uma das maiores instituições financeiras públicas do Brasil. Ao longo de mais de 7 décadas de existência, chegou a empregar cerca de 11 mil funcionários, mantendo uma rede com 376 agências e 170 postos de atendimentos espalhados pelo Paraná e por outros estados, além de unidades internacionais. Naquele período, atendia mais de 436 mil clientes pessoas físicas e cerca de 115 mil pessoas jurídicas, incluindo o próprio governo estadual. Da expansão da cafeicultura ao avanço da industrialização, o banco participou de alguns dos principais ciclos de desenvolvimento econômico do Paraná, financiando produtores rurais, empresas, obras e investimentos que ajudaram a transformar o estado ao longo do século XX. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre o nosso passado. Você se lembra do Banestado? Deixa aqui nos comentários as suas memórias. E a gente se vê no próximo episódio da websérie Pioneiros da Indústria do Paraná. A história em tudo que vemos. Até lá!